Vamos lá, gente. Vamos dar seguimento aqui à nossa revisão. No dia de hoje, a gente vai trabalhar aqui a nossa revisão de ondulatória e termologia. Então, vamos fazer uma abordagem de ondas e de termo. Já fizemos mecânica e ótica. Hoje, ondas e termo. Já fizemos também eletricidade e magnetismo. Então, tudo combado, né? Bom, começando aqui a nossa lista. Uma questãozinha que apresenta aqui um gráfico, né? Temos um gráfico que diz assim, ó, o gráfico a seguir representa a forma de uma onda com frequência constante. Sendo o comprimento de onda igual a 20 metros, o período e a velocidade de propagação da onda valem, respectivamente. Então, vamos lá, gente. Vamos lá. Informações que nós temos aqui. Temos o comprimento de onda lambda, que vale 20 metros. Com 20 metros é o comprimento de onda. A gente quer saber o período. A gente quer saber o período e a velocidade de propagação. Queremos saber o período aqui, quanto vale esse período, e quanto vale essa velocidade de propagação. Bom, aqui a gente vai ter que olhar imediatamente para o gráfico. O gráfico não declara nada no eixo vertical, no eixo das amplitudes, não tem nada sendo declarado, mas no eixo horizontal ele declara isso aqui, ó. Declara tempo. Está declarando aqui tempo. Então é desse gráfico que a gente vai tirar o nosso período, certo? A gente sabe que o período é um intervalo de tempo decorrido até que a onda complete uma repetição. Bom, aqui a gente não está vendo essa ondulação completar uma repetição. Mas a gente consegue visualizar ela completar meia repetição, ou seja, metade de uma repetição. Do zero aqui, ó, até quando essa crista termina, eu tenho aqui meia repetição. Então, aqui eu vou ter metade de um período. Então, esse intervalo de tempo aqui corresponde à metade de um período. Ou seja, a gente chega à conclusão de que o período dividido por 2, isso é igual a 5 segundos. Então, nosso período ele vai ser igual a, passo 2 para cá multiplicando, ele vai ser igual a 10 segundos. Então, já sabemos o período, né? Quando a gente olha para as alternativas, já dá para a gente eliminar duas. Então, vamos eliminar aqui letra C e letra D. Só pode ser A ou B. Agora a gente vai calcular a velocidade. Bom, a gente pode dizer que a velocidade de propagação de uma onda é o comprimento de onda dividido pelo período. Ou a gente pode dizer que essa velocidade de propagação é o comprimento de onda vezes a frequência. Lembrando que a frequência ela é o inverso do período e vice-versa. Período é o inverso da frequência, frequência é o inverso do período. Então, a frequência é 1 sobre o período, ou a gente pode dizer que a frequência, que o período, perdão, o período é 1 sobre a frequência. Então, a gente tem essa relação. Vamos lá, então. Vamos finalizar a resolução. A velocidade vai ser igual ao comprimento de onda, que é 20 metros, dividido pelo período, que é 10 segundos. Então, 20 dividido por 10, isso vai dar 2 metros por segundo. Então, temos aí a resposta, a letra B. Vou marcar aqui a letra B. Alguma dúvida, gente? E, professor, Diga. é porque eu não entendi meio comprimento de onda e não um comprimento inteiro. Pronto. É porque aqui, o que é o comprimento de onda?
Comprimento de onda vai ser a distância que a onda percorre até se repetir. Só que se você analisar essa ondulação aqui, ela não se repete em momento nenhum. Você não tem sequer uma repetição aqui dessa ondulação. Só que você tem metade dessa repetição, porque toda vez que a gente tem uma crista completa ou um vale completo, isso aqui, ó, isso aqui é uma crista completa. Se fosse um vale completo, isso é metade da repetição. Então, isso é meio comprimento de onda. Como é meio comprimento de onda, e essa medida horizontal aqui é em tempo, então isso é meio período, é metade do período. Já que eu observei metade do comprimento de onda aqui, eu estou observando metade do período. Porque o que é o comprimento de onda? É a distância que a onda demora, a distância que a onda percorre até se repetir. E o que é o período? É o tempo que ela gasta para se repetir. Então, toda vez que você completar um comprimento de onda inteiro, o tempo que vai ter decorrido para você completar um comprimento de onda inteiro vai ser um período. Se você tiver 2 comprimentos de onda, você vai ter 2 períodos. Se você tiver 10 comprimentos de onda, você vai ter 10 períodos completos. Certo? Mas nesse caso aí, eu estou observando uma crista inteira. Uma crista inteira, ou se fosse um vale inteiro também, isso corresponde a metade do comprimento de onda. Se é metade do comprimento de onda, o tempo decorrido é metade do período. É por isso que esses 5 segundos aí, eles vão representar metade do período. Logo, o período inteiro completo vai ser esses 5 segundos vezes 2, que vai dar 10 segundos. Ficou claro agora? Agora sim, obrigado. Nada. Qualquer coisa você pergunta. Vamos lá. 2. Devido ao envelhecimento, perdemos aos poucos nossa capacidade auditiva. Quando uma pessoa perde parte de sua capacidade auditiva, o volume habitual da televisão já não é suficiente. Fica difícil entender o que outras pessoas falam em ambientes ruidosos, sendo necessário buscar ajuda profissional para fazer o diagnóstico e o possível tratamento. O exame audiométrico é essencial para o médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo verificar se há perda auditiva. Considere a situação na qual o exame audiométrico de uma pessoa indicou que ela foi capaz de ouvir sons com intervalos de frequências entre 40 e 2.000 Hz. 2 kHz, né, gente? Prefixo K ali aparecendo. K é 1.000. Então, se é 2 kHz, 2.000 Hz. A partir dessas informações, podemos afirmar que o comprimento de onda correspondente ao som mais agudo que essa pessoa consegue ouvir é de, aí ele dá a velocidade do som no ar. Então ele não quer qualquer comprimento de onda. Ele quer aqui, ó, comprimento de onda correspondente ao som mais agudo que a pessoa consegue ouvir. Aí eu tenho que identificar quem é esse som mais agudo. Esse som mais agudo é o som de maior frequência, é o som mais alto, né? E o som mais alto que ela consegue ouvir é o som de 2 kHz. Ó, então esse aqui é o mais agudo. É o som mais agudo. Mais agudo. Isso indica que é um som de maior frequência. É um som de maior frequência. Portanto, já temos aqui a nossa frequência, que é 2 kHz. Isso equivale a 2.000 Hz. Já temos a nossa velocidade, que é 340 metros por segundo. Vamos achar o comprimento de onda, que é o que o problema quer, que é o que o problema está pedindo. Então, vamos lá. V igual a lambda, que é o comprimento de onda, vezes F, que é a frequência. O V é 340. Isso é igual a lambda, vezes a frequência, que é 2.000.
O nosso lambda vai ser igual a 340 dividido por 2.000. Vou cortar aqui esse zero. Fica 34 sobre 200. Isso é a mesma coisa que 17 sobre 100, quando a gente simplifica por 2. Isso vai ser 0,17 metros. Como ele quer em centímetros, eu multiplico isso aqui por 100. Isso vai dar 17 centímetros. Então, a nossa resposta ali na letra B. Logo na letra B. Por que é que eu trouxe essa questão? Vejam que isso é uma característica que o Enem explora bastante. Essa sua noção de máximo, de mínimo, de maior, de menor. Então, se ele tivesse falado o som mais grave, aí você não iria usar a frequência de 2 kHz. Você iria usar a frequência de 40 Hz, porque o som mais grave é o som mais baixo, é o som de menor frequência, certo? Alguma dúvida? Não? Então vamos embora. 3. Outra questão que é a cara do Enem, a cara de como o Enem gosta de abordar. Por que é que eu não trouxe questões Enem? Vocês já viram ao longo do curso aqui as mais variadas questões do Enem. Vocês já viram muitas questões do Enem aqui no material, né? Eu trago muitas questões do Enem. Então, vocês já viram isso. Vocês já têm esse acervo aí de A a Z, né? Então, eu resolvi trazer questões diferentes, que vocês não conhecessem, e que caíram recentemente, em vestibulares recentes, porque algumas das bancas que estão no consórcio da prova, que organiza a prova do Enem, essas bancas também elaboram questões para outros vestibulares, né? Por isso que eu resolvi trazer aqui uma gama bem variada de questões. Vamos lá. Na figura estão representadas as faixas de frequência das ondas sonoras emitidas por 5 diferentes instrumentos de corda. Então, tem imagem aí, né? São 5 instrumentos. Olha lá, ó. Violino, viola, violoncelo, contrabaixo, violão. A gente viu que o nome desse intervalo de frequências, né? A gente chama isso de tessitura, né? A tessitura é a diferença entre a menor e maior frequência emitida por um instrumento musical. A gente chama de tessitura do instrumento. Alguns desses instrumentos representados na figura podem emitir ondas sonoras cujo comprimento é igual a 3 metros. Quando essas ondas se propagam no ar, meio no qual a velocidade de propagação das ondas sonoras é igual a 330 metros por segundo, esses instrumentos são. Então, né, alguns instrumentos representados não podem emitir ondas sonoras cujo comprimento é igual a 3 metros. Então, ele lhe dá aqui um comprimento de onda. É uma questão clássica de como o Enem gosta de abordar, gente. Ele te dá um comprimento de onda aqui de 3 metros. Ele te diz qual é a velocidade de propagação da onda, que é 330 metros por segundo. E ele te deu um gráfico, uma tabela com frequências. Então, você obrigatoriamente vai ter que calcular qual é a frequência associada a essa onda para você observar na tabela, para você identificar quais são os instrumentos que podem emitir uma onda sonora com esse comprimento de onda e com essa respectiva frequência que você vai calcular. Então, V é igual a lambda vezes F. V é 330. Isso é igual a lambda, que é o comprimento de onda 3, vezes a frequência. A frequência vai ser 330 dividido por 3. Essa frequência vai ser igual a 110 Hz. Então, você vai procurar aqui. O que é que você vai procurar agora? Você tem essa frequência. Você vai procurar quais são os instrumentos que podem emitir essa frequência de 110 Hz. Não é isso? Alguns desses instrumentos podem emitir ondas sonoras
cujo comprimento é igual a 3 metros, quando essas ondas se propagam no ar, meio no qual a velocidade de propagação das ondas é de 330 metros por segundo. Quem são esses instrumentos que têm a capacidade de emitir essas frequências? Então, quando a gente olha aqui para essa tabela, ó, o valor de 110 é um valor que pode ser emitido por esse instrumento, por esse daqui e pelo daqui, que são violoncelo, contrabaixo e violão. Então, a gente está procurando uma alternativa que tem esses três instrumentos: o violoncelo, o contrabaixo e o violão. E a alternativa correta vai ser a letra C. Dúvidas? Vou ver aqui no chat. Alguém perguntou alguma coisa. Não. Bem cara de Enem, exatamente, Tony. Bem cara de Enem. Bem cara de Enem, meu velho. O Enem, veja que ele não pediu explicitamente para você fazer essa continha. Automaticamente você teve que enxergar que tinha que fazer essa continha, achar essa frequência, porque você tinha uma tabela de frequência. O Enem já cobrou uma questão assim parecida, relacionada à luz. Só que a prova fazia o seguinte: a questão do Enem era assim, ó, ele dava uma tabela com comprimentos de onda, e aí falava de uma determinada frequência que não podia ser percebida por um determinado animal. Uma coisa assim. Tal frequência não pode ser observada por tal animal. Aí, no comando, ele queria saber qual era a cor associada a essa frequência. Aí, lá na tabelinha, ele tinha comprimentos de onda e as respectivas cores desses comprimentos de onda, né? As faixas de cores desses comprimentos de onda. E aí você tinha que fazer o quê? Ele dava a velocidade da luz, então você tinha que pegar, usar V igual a lambda vezes F, calcular o comprimento de onda associado a essa frequência, e aí olhar lá na tabelinha qual era a cor correspondente a isso. Então é bem cara do Enem também fazer esse tipo de coisa, tá? Olha lá, questão 4. Logo após o Big Bang, mais precisamente 380 mil anos a partir de seu início, nosso universo era quente e denso. Uma radiação proveniente desse período que permeia o universo hoje é conhecida como radiação cósmica de fundo. Hoje em dia, a frequência mais intensa do espectro dessa radiação é de aproximadamente 150 GHz. Sabendo que essa radiação se propaga com velocidade de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, o comprimento de onda associado à frequência mais intensa dessa radiação é de... Então veja que aqui já é uma questão mais direta, mas que vai fazer basicamente o que a gente fez na questão anterior. Então você tem aqui uma frequência que vale 150 gigahertz. Observem o prefixo giga. Giga é bilhão, bilhão é 10 a nona. Então eu tenho aqui, na realidade, 150 vezes 10 a nona hertz. Vou deixar assim. Velocidade vai ser 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. E eu quero saber o comprimento de onda. Então, vamos usar mais uma vez a mesma equaçãozinha. V igual a lambda vezes F. Nosso V, 3 vezes 10 oitava. Nosso lambda é o que a gente quer saber, é o x da nossa questão. Nosso F, 150 vezes 10 a nona. Vou transformar isso para uma notação científica, para ficar bonitinho. Então, vamos ter que o nosso lambda vai ser igual a 3 vezes 10 a oitava dividido por... Isso aqui em notação científica, eu vou andar a vírgula aqui, ó. Vou andar a vírgula aqui, duas casas para a esquerda e acrescentar 2 aqui no expoente. Então vai ficar assim, ó. 1,5 vezes 10 elevado a 10. Então vai ficar assim.
vezes 10 não, ela vai dar 10 não, ela vai dar 11, perdão. Então vai ficar assim, ó, 3 dividido por 1,5 dá 2. 10 a oitava dividido por 10 a 11, isso vai ficar 10 a menos 3. Divisão de potências iguais, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então essa é a nossa resposta aqui. Então a alternativa correta dessa questão número 4 é a letra A. Alguma dúvida? Sim, não, não, sim. Ó, essa questão aqui, ó, a gente pode chamar até de plágio de uma questão do Enem. Porque teve uma questão do Enem que foi exatamente falando sobre esses sonorizadores. E aí a gente tem que lembrar que a prova do Enem, ela é uma prova que ela é desenvolvida com base numa matriz de referência. Então, aspectos científicos associados a fenômenos de transporte, por exemplo, não é? Questões sociais, correlacionados à ciência, questões de saúde pública, né? Pessoal que está estudando aí, por exemplo, para biologia, eu acredito que o professor de biologia ele deve estar falando sobre vacina, né? Então, na minha opinião, uma pessoa que não sabe a diferença entre aquela vacina que é o RNA mensageiro, eu não sei direito não, viu, gente? Mas eu sei que tem vacinas que são diferentes, né? Diferentes tipos. Eu acho que é um tema aí, viu, que você tem que ficar ligado, porque a gente passou por uma pandemia agora recentemente, né? Então, vacina é uma coisa que, inclusive, foi questionada, né? Uma perspectiva social muito grande. Então, essa questão ela pode vir a aparecer, né? Acho que a prova do primeiro dia ela pode ensinar muito nesse aspecto de como a gente esperar o segundo dia, né? Você tem que pensar que houve uma mudança também de governo e, de certa forma, a ideologia que predomina no governo vigente, essa ideologia ela não vai deixar de aparecer na prova. Não vai deixar de aparecer. E aqui, pelo amor de Deus, gente, meu comentário aqui não é fazendo nenhum tipo de apologia política, não, tá? É só um comentário de quem analisa a prova e que vê essas questões, essas nuances. Então, vocês têm que ficar ligados em relação a esses aspectos. Isso vai ser importante, né? Vamos lá. Vamos ler essa questão aqui, eu vou ler o comando dela, tá? Vou ler o comando, porque é uma questão que tem um pouco mais de fragmentos, né? Tem algumas partes, tem uma foto, tem uma imagem em perspectiva. Então, vamos ler o comando para a gente descobrir primeiro o que a questão quer, para depois a gente ir para a leitura do texto. Vamos lá. Se as rodas dianteiras de um veículo passarem simultaneamente por esse sonorizador com velocidade de 72 km por hora, a frequência das vibrações experimentada pelo condutor será de... Vamos lá. Ó. Eu quero frequência. Já descobri que o que eu quero é frequência. E no comando ali ele já dá uma informação, né? Ele me dá uma velocidade, que é 72 quilômetros por hora, e eu quero uma frequência, quero calcular uma frequência. Automaticamente eu já sei que eu tenho que procurar no meu texto um comprimento de onda. Vejam ali também a unidade de medida, é uma frequência em hertz. Automaticamente você já sabe que tudo que você vai, todas as unidades de medida que estarão envolvidas nesse cálculo que você vai fazer, essas unidades de medida precisam estar no Sistema Internacional de Medidas. Tem que estar no SI. Então vamos lá, os sonorizadores, como o da imagem, são dispositivos utilizados para causar vibrações nos veículos que trafegam em rodovias, de forma a alertar os condutores de que há uma situação atípica à frente. Um sonorizador que foi construído em formato ondulado possui uma distância de 20 centímetros entre suas saliências consecutivas, conforme ilustrado. Então, gente, ó, essa saliênciazinha aí, ela vai representar o nosso comprimento de onda, 20 centímetros, essa distância entre essas saliências. Por quê? Porque o som ele vai se repetir a cada 20 centímetros.
Então, automaticamente, você já conclui isso. Bom, vamos ter aqui que fazer algumas transformações. Primeiro, eu vou ter que transformar essa velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Para fazer isso, a gente divide pelo nosso famoso 3,6. E a gente sabe que 72 dividido por 3,6 é um valor bem manjado, né, pessoal? Isso dá 20 metros por segundo. Então, temos aqui a nossa velocidade. Vejam que eu estou resolvendo todas essas questões aqui sempre usando uma mesma lógica de resolução. Aqui, para transformar de centímetro para metro, vou ter que dividir isso aqui por 100. Então, isso vai ficar 0,2, né, metro. Agora eu posso achar essa frequência em Hertz tranquilamente. Então, V igual a lambda F. O V é 20. O lambda é 0,2. E o F é o que a gente quer achar. Então, F vai ser igual a 20 dividido por 0,2. Isso vai ser igual a 200 dividido por 2. Vai ser igual a 100 Hz, que é a nossa resposta. A gente vai correr aqui para marcar. Tem que marcar corretinho. Exatamente, Tony. Poderia colocar 1/5 de metro também. Tranquilo. Inclusive, vocês sabem que eu gosto mais de trabalhar com fração do que com número decimal, né? A menos que o decimal seja um decimal bem de boinha, assim. Mas eu acho trabalhar com a fração mais fácil, mais simples. Certo? Alguma dúvida? Algo a perguntar? Lembrando para os que chegaram depois, sexta-feira, a gente vai ter uma aula a partir das 19 horas, vai ser na sexta-feira, a partir das 19, teremos uma aula chamada de Previsão Enem. É a Previsão Enem. Então, eu selecionei alguns temas científicos recentes, situações do cotidiano, do dia a dia, para poder estar trabalhando com vocês aqui nessa previsão Enem, que eu vou estar fazendo aqui, como as questões podem ser cobradas usando essas temáticas. Vou chamar a atenção de alguns aspectos aqui para vocês e espero que vocês estejam comigo nessa previsão Enem, certo? Sexta-feira, save the date. Pode trazer um amiguinho para conhecer. Tem um texto, né? Eu não vou ler o texto agora. Eu vou aqui logo para o comando. Então, é uma questão de código, não é uma questão Enem, mas é uma questão que traz, conceitos interessantes da gente reforçar nessa altura do campeonato, por isso que eu trouxe, certo? Então, ali, ó, a respeito do texto e com base nos conhecimentos sobre o fenômeno da dispersão da luz branca no prisma, analise as afirmativas a seguir. Vamos analisar a dispersão da luz branca no prisma, só a consequência da refração, né? Vamos lá. Vamos ler o texto, né? Colho esta luz solar à minha volta. O meu prisma a disperso e recomponho. Humor de 7 cores, silêncio branco, como flechas disparadas de seu arco, do violeta ao vermelho percorremos. Um inteiro espaço que aberto no suspiro se remata convulso em grito rouco. Depois todo o rumor se reconverte. Tornam as cores ao prisma que define a luz solar de ti e ao silêncio. Então, vamos lá, vamos analisar aqui. Ó. O índice de refração do material do prisma é ligeiramente diferente para cada cor e, por isso, cada componente espectral da luz solar sofre um desvio diferente quando incide nele obliquamente. Gente, isso é verdade. Isso é verdade. É por isso, inclusive, que quando a luz branca, que é policromática, ó, luz branca, vamos entender isso aqui, ó. Toda vez que você tem um prismazinho, um prisma. Imaginar
cristalino aqui, um prisma de... E aí você tem aqui incidindo nesse prisma um feixe de luz aqui branca. Tá? Um feixe de luz branca vai incidir aqui nesse prisma. O raio de luz ele vai dar uma... sofrer a refração. Só que o que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer na real aqui? O raio de luz que vai estar saindo por aqui, ó, ele vai se dividir nas cores aqui do arco-íris, né? Ele vai se dividindo assim. Essas cores aí do arco-íris. E aí esse fenômeno, a gente chama isso de dispersão da luz branca, que é uma consequência aqui, é uma consequência da nossa refração luminosa, certo? Bom, então essa afirmativa número 1, ela está verdadeira. Vamos julgar essa afirmativa aqui como verdadeira. Automaticamente, você já percebe que você já consegue eliminar aqui algumas alternativas, né? Então, você já eliminou aqui a letra D e a letra E. Por quê? Porque elas não contêm a afirmativa 1. Vamos para 2. Dentro do prisma cujo índice de refração é maior do que 1, todas as componentes da luz branca propagam-se com a mesma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. O primeiro já tem uma coisa muito errada aqui, né? Que essa é a velocidade da luz no vácuo. Então, de cara você já tem um erro grotesco aí, né? Grotesco. Essa velocidade da luz no vácuo. 3 vezes 10 oitava metros por segundo, velocidade da luz no vácuo. E o vácuo é o meio segundo o qual a luz se propaga com maior velocidade. Ou seja, essa afirmativa, só por isso aí, já está falsa. Não tem como, no interior do prisma, a luz ela ter essa velocidade. Então, por aí você já descarta a alternativa. Ele começa até certinho, dentro do prisma, cujo índice de refração é maior do que 1. Isso é verdade. O menor índice de refração é o índice de refração no vácuo, que vale 1. Né? Todos os índices de refração são valores superiores ao índice de refração no vácuo, ou seja, maiores do que 1. O único que se aproxima do índice de refração no vácuo é o ar, é por isso que muitas vezes as questões abordam como aproximadamente iguais, aproximadamente o mesmo valor. É muito comum vocês visualizarem questões trazerem essa abordagem, tá? Aí ele vem com outra pedrada. Todas as componentes da luz branca propagam-se com a mesma velocidade. Isso não vai acontecer. As componentes da luz branca são as cores monocromáticas. E elas terão entre si velocidades diferentes, certo? Então, essa afirmativa está muito falsa. Então, onde tem 2 aqui, eu já posso dizer que está falso também. Então, só sobrou aqui a letra A ou letra C, e a gente só vai decidir isso se a gente olhar aqui a proposição 3. Ao contrário do que sugere a poesia de José Saramago, as componentes da luz branca podem ser dispersas ao entrar no prisma, mas é impossível obter a luz branca pela recombinação dessas cores. Isso está muito falso, gente. Está muito falso. Depois, quem tiver dúvida, procura um experimentozinho na internet, procura algum videozinho no YouTube chamado Disco de Newton. Eu não sei se o professor de física já fez essa experiência com vocês. Eu gosto de fazer essa experiência com os meus alunos quando eu estou dando ótica, justamente para mostrar que eu consigo recombinar os feixes monocromáticos e formar luz branca. O disco de Newton é um disco que é em formato de arco-íris. Não sei se vocês já viram, que é em formato não, né? Tem as cores do arco-íris. E aí você põe esse disco para girar. Quando você põe esse disco para girar, quando ele está girando ali muito rápido, as cores, essas cores do arco-íris,
elas estão se combinando e você visualiza o disco na cor branca. A gente chama isso de disco de Newton. Certo? Então, essa afirmativa aqui está falsa. Então, só sobrou aqui agora para a gente marcar a letra A. Somente a 1 está verdadeira. Alguma dúvida, pessoal? Algo a perguntar? Tudo certo? Podemos ir embora aqui? Para a próxima? Então vamos embora. Puxa o fole. Puxa o fole, sanfoneiro. Vamos lá. Mais uma questão de código, né? Mas é uma questão que vai trazer, vai permitir que a gente revise alguns conceitos, por isso que eu trouxe ela. Uma questão interessante aí, que o formato não é o formato do Enem, mas aspectos conceituais e de contextualização podem ser, sim, explorados, certo? A gente vai explorar bastante coisa aqui nessas questões. Vamos lá, ó. Considere as seguintes afirmativas sobre esta cena. Tem uma imagenzinha ali. Então, a gente vai ter que ver quais são as afirmativas corretas. Vamos ler aqui o texto em cima. Um filme de faroeste, principalmente naqueles envolvendo assaltos a trens em movimento, acontece uma cena bem comum. Um personagem se abaixa e encosta seu ouvido no trilho, conforme mostra a figura abaixo. Desta forma, ele consegue perceber a aproximação do trem, muito além que seus comparsas que estão em pé consigam enxergar o trem ou mesmo ouvir o som produzido pelo trem, dando assim mais tempo para que todos se preparem para a emboscada. Então, o cara está ouvindo ali o trem chegar, né? Considere as seguintes afirmativas sobre esta cena. 1. O som é uma onda longitudinal produzida por uma vibração e que precisa de um meio para se propagar. Está te dizendo que o som é uma onda mecânica, longitudinal e mecânica, está corretíssimo. No caso, o personagem percebe as vibrações produzidas pelo trem, pelo movimento do trem, que se propagam pelo material que compõe o trilho metálico. Exatamente. Exatamente. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Essa afirmativa aqui é verdadeira. A gente já pode olhar lá, aqui não tiver um, tá falso. Então, D e E aqui já estão falsas. Tem que ter um. Então, pode ser 1 e 2, 1 e 3 ou 1 e 4. Automaticamente, você já sabe que se a 2 estiver verdadeira, a 3 e a 4 estão falsas. Certo? Então, dá para você eliminar. Então, 2. Pelo fato de o trem estar em movimento, as ondas sonoras que se propagam são mais lentas do que aquelas que se propagam pelos trilhos, devido ao efeito Doppler. Olha, gente, que coisa, né, velho? Que coisa, que pegadinha que ele tenta armar aqui para você. Bom, primeiro que quando você tem uma situação de efeito Doppler do som, o que é que acontece no efeito Doppler? A frequência observada, a frequência percebida pelo observador, ela é modificada. E a gente viu aqui durante as nossas aulas ao longo desse ano que funciona mais ou menos da seguinte forma. Quando o observador e a fonte das ondas sonoras estiverem em aproximação, o observador vai perceber uma frequência maior do que a frequência original. Ou seja, ele vai tender a ouvir um som mais agudo, mais alto, mais agudo. Frequência maior, som mais alto, mais agudo. Se o observador e a fonte estiverem em afastamento, aí a percepção do observador será de uma frequência menor, de um som mais baixo, ou seja, de um som mais grave. Isso não tem nada a ver com a velocidade de propagação, tá? Então, essa 2 aí é uma afirmativa falsa. Tentou correlacionar a situação descrita com o efeito Doppler. No entanto, empregou uma contextualização aqui totalmente equivocada. Então, tá falso. 3. O personagem consegue ouvir o trem através do trilho antes de seus comparsas, porque a velocidade de propagação dos sons sólidos é maior do que a velocidade de propagação do som no ar. Isso é verdade, gente. Meios sólidos,
o som tende a se propagar com maior velocidade do que em meios fluidos como o ar, certo? Meios sólidos, geralmente mais densos, isso vai acontecer. Beleza? Então, a afirmativa 3 está verdadeira. 4. Se o som que o movimento do trem produz tem uma frequência de 320 Hz, quando o maquinista aciona o apito do trem, que produz um som com frequência de 480 Hz, o som do apito chegará antes aos comparsas, devido à sua maior velocidade de propagação no ar. Gente, olha aqui, ó, você tem frequências diferentes, mas você não mudou o meio de propagação. Você só vai mudar a velocidade de propagação de uma onda se ela mudar de meio. Então veja que nas duas situações aí descritas, o meio de propagação continua sendo o ar. Se o meio de propagação continua sendo o ar, significa dizer que a velocidade ela não muda porque não há mudança no meio de propagação. O Enem ele gosta de cobrar questões assim, viu, gente? Fazer esse tipo de comparação. A gente já resolveu algumas questões assim ao longo do ano. Então, nossa afirmativa verdadeira aqui é a letra B. Vou marcar aqui sem nenhum tipo de constrangimento a letra B. Olha aí, ó, questão de comparação. Adoro esse tipo de questão. É uma questão dessa que pode cair na sua prova do Enem amanhã, tá? Só um minutinho, gente, rapidinho. Pronto, retornamos. Deu tempo aí de vocês olharem essa questão, número 8, né? Deu tempo de vocês visualizarem a questão número 8, para a gente chegar uma resposta para essa questão, tá? É uma questão bem a cara também do que o Enem gosta de cobrar, ó. Dois pulsos se propagam em sentidos opostos em uma corda homogênea, conforme mostra a figura. Antes de se superporem, os valores da velocidade de propagação e da amplitude do pulso à esquerda na figura são, respectivamente, VA e AA. Então, esse pulso da esquerda aqui, antes deles se superporem, vai ter velocidade. Esse daqui é o da esquerda, ó. Esse é o da esquerda, esse aqui é o pulso da direita. Esse pulso aqui da esquerda, antes deles se encontrarem, a superposição ocorre quando? Quando eles se encontram. Como é que a gente chama esse fenômeno? Interferência. A gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que a velocidade de propagação é VA e a amplitude é AA. Aí ele quer. Depois do intervalo de tempo em que ocorre a superposição, esse mesmo pulso estará se propagando com velocidade VD e amplitude AD. Gente, pessoal, observe, ó, preste atenção no que eu vou lhe falar, pelo amor de Deus. Quando uma onda sofre interferência com a outra, sua velocidade não muda, certo? A amplitude ela só muda no momento em que ocorre a superposição. Que aí você pode ter uma soma ou uma subtração de amplitudes, mas só no momento que ocorre a superposição. Depois, a onda que vinha da esquerda para a direita, ela segue seu caminho, assim como a onda que vinha da direita para a esquerda segue também seu caminho. A interferência só ocorre naquele ponto em que elas se encontraram. Depois disso, elas seguem conservando suas mesmíssimas características. Então, você vai poder afirmar aqui que essa VA vai ser igual a VD. Você vai poder afirmar que AA vai ser igual a AD. Então, a alternativa correta aqui é a letra C.
Letra C. Certo? Tranquilo? Eu não podia deixar de trazer uma questão com um comando que é adorado pelo Enem. Comando que o Enem adora. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o fenômeno ondulatório que produz tal efeito. Então vamos lá, qual é o efeito? Dois alto-falantes, distantes mais ou menos 1 metro um do outro, emitem sons puros de mesma frequência e volume. Volume quer dizer intensidade, quer dizer amplitude, certo? Vamos lembrar que o que modula a energia de uma onda é a sua amplitude, a alturinha da onda. Quanto maior essa altura, mais energia tem a onda, mais intensa ela é. Maior o seu volume. Quando um ouvinte caminha paralelamente à linha imaginária que une esses alto-falantes, o som é escutado com volume alternadamente alto e baixo. Isso ocorre porque as ondas sonoras emitidas pelos dois alto-falantes chegam a cada ponto da linha imaginária que os une em fase ou defasadas, e seus efeitos são somados ou subtraídos. Ó, identifiquei o efeito, ó. Seus efeitos são somados ou subtraídos, certo? Onde no ponto de encontro, onde essas ondas estão se encontrando. Então, qual é o fenômeno ondulatório associado a tal efeito? Só pode ser o fenômeno da interferência. É provável que vocês encontrem uma questão no Enem, nesse ano, com essas alternativas aqui. Vocês só vão ter que saber qual é o fenômeno. As alternativas vão ser essas aí. Você só vai ter que saber qual é o fenômeno. Você vai ter que analisar a situação descrita e vai ter que saber julgar qual é o fenômeno. Para isso, você precisa saber conceitualmente cada um desses fenômenos, certo? Que a gente já falou aqui também. 10. Uma abelha emite um zumbido característico, batendo suas asas 450 vezes por segundo. Ó, gente, isso aqui também é uma dica. 450 vezes por segundo. 450, ó, repetições por segundo. Então, você pode dizer aqui, ó, que isso aqui, ó, é 450 Hz. É a frequência, 450 Hz. Durante um voo retilíneo, ela manteve a velocidade uniforme de 10 metros por segundo em relação ao solo. Se uma pessoa corre dela com a velocidade de 5 metros por segundo, também em relação ao solo, assinale a alternativa correta. Pessoal, a abelha está indo com a velocidade de 10 metros por segundo, atrás de uma pessoa que está indo com a velocidade de 5 metros por segundo. A abelha está se aproximando ou se afastando, gente? Está rolando aproximação ou afastamento? Se aproximando. Perfeito. Está rolando aproximação. Se você tem aproximação, o som que o observador vai perceber é um som mais alto ou mais baixo? Mais alto. Perfeito. Mais alto. Então é um som mais agudo. Se é um som mais agudo, eu já elimino aqui as letras C, D e E. É um som mais agudo, pois ela se afasta da abelha? Não. Pois a abelha se aproxima. Na aproximação, a frequência observada ela é maior do que a frequência original. É uma questão aí que também pode cair na prova do Enem, certo? Galera, essas foram as 10 questõezinhas que eu separei para a gente fazer um review aqui de ondulatória. Então, busquei explorar bastante aquilo que o Enem mais gosta de cobrar dentro dessa área, seguindo também a ideia de acertos coerentes. Vocês viram que nenhuma dessas questões exigiu um grau de complexidade tão alto para a gente resolver. São essas as questões, como diz um amigo meu, que vão sorrir para vocês na prova. Essas são as questões que você tem que fazer. Quando você abre o seu caderno de provas, você vai estar atrás de resolver questões desse tipo, porque essas questões são as questões que vão elevar a tua TRI na prova. Vão fazer com que você traga a TRI ao seu favor.
Vamos lembrar, enfatizar que, para além da quantidade de acertos, tem aluno que vem, né, Thalisson, eu preciso acertar mais de 30, né, para passar em medicina no Enem, né? Rapaz, você pode passar em medicina no Enem acertando até menos do que 30 questões, desde que seus acertos, 30 questões de ciência da natureza, tá, gente? Vamos deixar claro aqui. Desde que os seus acertos sejam os mais coerentes possíveis. É por isso que você vai fazer as questões lá no dia 12, você vai buscar as questões mais fáceis, aquelas que você vai olhar e vai dizer, aqui eu sei a resposta. Essas questões têm que ser a sua prioridade, certo? Vamos lá. Finalizamos aqui nossa revisãozinha de ondulatória. Vamos para termologia. Agora as questões de termologia. Coisa bastante cobrada, gente. Muito, muito, muito mesmo cobrada. É justamente essa questão justamente essa questão como é que eu posso dizer? De conceitos de calor, de temperatura, certo? Então, isso é algo muito abordado. Está abordado mesmo. O Enem adora isso. Se você sabe a noção básica de calor, de temperatura, isso é fundamental. Não dá para ir para a prova do Enem sem saber noções básicas de calor e de temperatura. Não dá, certo? Então, eu preciso que vocês saibam disso. Mais uma questãozinha de código aí. No entanto, os conceitos que são abordados são interessantes para a gente. Então, o célebre físico irlandês William Thomson, né, o Lord Kelvin, que ficou mundialmente conhecido pelo título de Lord Kelvin, entre tantos trabalhos, desenvolveu a escala termométrica absoluta, que ficou conhecida por escala Kelvin. Considere as seguintes afirmativas. 1. Fisicamente, calor está relacionado a um processo, enquanto temperatura está relacionada ao estado de um corpo. 2. A temperatura de um corpo refere-se à medida da sua quantidade de calor. 3. Frio não existe como grandeza física. Se um corpo pudesse receber frio, não existiria um limite inferior para a temperatura na escala Kelvin. 4. Para o mesmo estado físico, a agitação molecular está intimamente relacionada à temperatura. Uma temperatura mais alta indica maior agitação molecular e, portanto, maior energia cinética média. Então, vamos lá. Quais são as afirmativas verdadeiras e quais são as afirmativas falsas? Vou começar aqui. 1. Fisicamente, calor está relacionado a um processo, enquanto temperatura está relacionada ao estado de um corpo. Isso é verdade. O calor vai estar relacionado a um processo, porque o calor é energia térmica em trânsito, é energia térmica fluindo de um corpo para o outro. Então, isso é um processo que se dá de um corpo para o outro. Por isso que essa afirmativa 1 está verdadeira, enquanto a temperatura vai estar relacionada ao estado de um corpo, exatamente. Né? Se um corpo está a uma determinada temperatura, ele está permanecendo naquele estado. Tanto sim que quando a gente está estudando os gases, a gente aprende que uma das variáveis que definem o estado de um gás é a temperatura, certo? As outras são pressão e volume. Então, a 1 está verdadeira. A 2. A temperatura de um corpo refere-se à medida da sua quantidade de calor. Isso é uma das coisas mais grotescas que existem, gente. Dizer que calor e temperatura é a mesma coisa, isso é um erro que você, que vai fazer a prova do Enem domingo, não pode cometer. Não pode cometer. Calor e temperatura são coisas diferentes. Quando o Enem tentar te pegar dessa forma lá no domingo, você vai ouvir a minha voz aparecendo, aquele anjinho que aparece no seu ouvido. Sabe? Aquele anjinho que aparece para soprar uma coisa no seu ouvido. Você vai visualizar assim um anjinho com a minha cara soprando ali no seu ouvido. Olha, cuidado, calor e temperatura não é a mesma coisa. Presta atenção, saiba diferenciar essas coisas que você vai brocar na sua prova do Enem, viu? Você vai ouvir esse anjinho lá falar isso para você. Vamos lá. Então, essa 2 aqui é falsa. 1 é verdadeira, a 2 é falsa. Frio não existe como grandeza física. Se o corpo pudesse receber frio,
não existiria um limite inferior para a temperatura na escala Kelvin. Exatamente, gente. Olha, isso é um equívoco muito comum, tá, pessoal? É um equívoco muito comum as pessoas tratarem o frio como uma grandeza física, como algo que se contrapõe ao calor. Isso está muito falso. Frio e calor não são coisas antagônicas, até mesmo porque frio é uma sensação que vai estar associada ao seu tato, que é um dos sentidos. Logo, o frio é algo bastante subjetivo, gente. Bastante subjetivo. E na física a gente não trabalha com subjetividades, né? A física não é uma ciência do subjetivo. Então, por exemplo, eu posso dizer agora, nesse momento, que está frio aqui em Salvador. Você que está aqui em Salvador pode dizer, não, professor, você está maluco, não está frio, não. Está quente aqui em Salvador. Então, quem vai estar certo, quem vai estar errado? Não tem como você mensurar, porque as minhas terminações nervosas estão me proporcionando uma sensação diferente da sua, já que a gente realiza sinapses numa dinâmica diferente, né? Então, isso aqui tá, essa afirmativa aqui está verdadeira. Frio não existe como grandeza física. Se um corpo pudesse receber frio, não existiria um limite inferior para a temperatura na escala Kelvin. 4. Para o mesmo estado físico, a agitação molecular está intimamente relacionada à temperatura, é verdade. Uma temperatura mais alta indica maior agitação molecular e, portanto, maior energia cinética média. Exatamente, temperatura é a medida da energia cinética média das moléculas de um corpo. E vai estar associado também ao grau de agitação das moléculas desse corpo. Quanto mais agitadas essas moléculas, maior a temperatura. Então, a gente tem que 1, 3 e 5 são verdadeiras. Nossa alternativa correta aqui é a letra C. Alguma dúvida, gente? Algo a perguntar? Sim, não? Tá de boa? Então vamos nessa, vamos seguir aqui. Questão 12. Questão 12. Essa aqui já é uma questão um pouco mais complexa, mas que tem cara de Enem também, gente. Tem cara de Enem também. É uma questão que quer que você determine o valor energético do amendoim, determinado por essa medição. Então vamos lá. O calorímetro à água é um aparelho utilizado para medir o valor energético dos alimentos. Esse aparelho funciona com a combustão de uma amostra de determinado alimento que fica dentro de uma câmara com oxigênio mergulhada na água. Com a faísca, inicia-se a combustão da amostra. O alimento perde energia na forma de calor, aquecendo a água. Então, você queima o alimento, funciona dessa forma. Queima o alimento. Essa queima gera calor, produz calor. Esse calor, ele vai aquecer a água. Com o termômetro, medem-se a temperatura inicial e a temperatura final da água e descobre-se a quantidade de calor liberada pelo alimento. Considere que, para determinar o valor energético do amendoim, 500 gramas desse alimento foram colocados em um calorímetro. Então, a massa do amendoim, eu vou chamar de MA, é de 500 gramas. 500 gramas. Contendo a massa de 100 kg de água. Então, a massa de água é de 100 kg. 100 kg, gente. Eu vou transformar, não vou deixar assim mesmo, 100 kg. 100 kg. Inicialmente, a temperatura inicial, ó, θ 0, 20 graus Celsius. Os quais após absorverem totalmente o calor liberado pela combustão dessa amostra, vai para 55 graus Celsius. Temperatura final é de 55 graus Celsius. Temperatura final da água. Isso vai me dar uma variação de temperatura de 35 graus Celsius.
adotando o valor de 4.000 joules por quilograma grau Celsius, calor específico sensível da água, ó, 4.000 joules por quilograma grau Celsius. Eu quero achar o valor energético do amendoim. A gente quer achar esse camarada aqui, ó, o valor energético do amendoim. Eu vou chamar isso de X. Vou chamar isso de X. É o X da nossa questão. Certo? Quando eu vou analisar ali, gente, ó, esse valor energético aqui, ele está expresso em kJ por grama. Eu já tenho a massa do amendoim, que é 500 gramas. Eu preciso saber quanto é a energia liberada pela queima do amendoim. De onde é que vai vir essa energia liberada pela queima do amendoim? Ela vai estar justamente relacionada à quantidade de calor sensível que vai aquecer a água. Então, primeiro a gente vai calcular essa quantidade de calor sensível. Quantidade de calor sensível. Por que sensível, professor? Porque o aquecimento da água não envolve uma mudança de estado físico, envolve uma mudança apenas de temperatura. Por isso que a gente vai estar trabalhando aqui com calor sensível. Massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor sensível vai ser a massa, que é 100 quilos. O calor específico sensível, que é 4.000 joule por quilograma grau Celsius. Variação de temperatura, 35 graus Celsius. Então, essa quantidade de calor sensível vai ser igual a 4 vezes 35, isso vai dar 140. Agora é só acrescentar os zeros, serão 5. Então, a gente tem aqui, ó, 14 milhões de joules, gente. Só que veja que a minha resposta está em quilojoule por grama. Então, vou ter que transformar essa quantidade de calor aqui de joule para quilojoule. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir por 1.000. A gente vai ter aqui nossa quantidade de calor sensível igual a 14.000 quilojoules. Pronto, agora eu posso achar o X. X da minha questão. Né? O X da minha questão vai ser a quantidade de calor sensível dividido pela massa do amendoim. Então, vai ser 14.000 dividido por 500. Vou ensinar um macete para vocês aqui, ó. Multiplique por 2 em cima, por 2 embaixo. Quando eu multiplico por 2 em cima, vai ficar 280 em cima. Quando eu multiplico por 2 embaixo, vai ficar 10 embaixo. Posso cortar o 10 aqui. Aí isso vai ficar 28 quilojoules por grama. Então, a resposta correta é a letra E. Alguma dúvida? Algo a perguntar? Lembrando também, Professor, diga. eu fiquei com dúvida porque utilizou a massa da água, mas não utilizou a do amendoim. Pronto, observe. Você tem que entender o processo que está acontecendo aqui. Qual é o processo que está acontecendo? Isso aparece aqui em cima, ó. Aparece aqui em cima. O que é que está sendo feito aqui, ó? Para determinar o valor, para medir o valor energético dos alimentos, o que é que você faz? Você queima uma amostra do determinado alimento, que fica dentro de uma câmara com oxigênio mergulhado na água. Com a faísca que inicia essa combustão da amostra, o alimento perde energia na forma de calor aquecendo a água. Então, o que é que você está fazendo aqui, Zé Rodolfo? Você está queimando essas 500 gramas para produzir o calor. Essa queima de 500 gramas de amendoim, ela vai gerar calor sensível que aquece a água. Então, não está tendo uma troca de calor aí, Zé Rodolfo. Está tendo uma troca de calor. Você está queimando um combustível para gerar
o calor necessário para aquecer a água. É isso que está rolando. Não tem uma troca de calor. Então, o amendoim e a água não estão trocando calor. Você tem uma transformação de energia. O amendoim queimado, né? Aí você tem um processo químico, né? Porque a combustão é um processo químico, né? Aí você tem o calor produzido pela combustão, ele aquece a água. Então, é uma transformação de energia. Ficou claro? Ficou. Pronto. Lembrando, gente, que quem quiser assistir depois a aula de novo, vai estar no canal, viu? Logo após aqui. Vai ser o tempo só de fazer o upload lá no canal. Vamos para 13. Ele fala aqui, considerando o mercúrio e a temperatura ambiente de 30 graus Celsius, qual a quantidade de calor em caloria deve ser fornecida para evaporar 750 gramas desse metal? Então, ó, eu quero quantidade de calor que deve ser fornecida para evaporar 750 gramas desse metal, do mercúrio. Certo? Gente, se eu quero, observe, evaporar. Você quer mudar do líquido para o gasoso. Então, eu estou atrás de uma quantidade de calor aqui, gente, que é uma quantidade de calor latente. A minha resposta vai ser uma quantidade de calor latente. O que aqui vai ser um QL. Por quê, professor? Porque isso está implicado numa mudança de estado físico. Agora a gente vai ler aqui o texto e vamos tentar achar a resposta. O ouro é normalmente encontrado misturado com outros minerais, sendo necessária a realização de diversos processos para sua separação. Os garimpeiros usam mercúrio para separar o ouro das impurezas, procedimento que é muito perigoso, causando contaminação nos garimpeiros e graves problemas ambientais. O mercúrio, que é um metal em estado líquido, é misturado com os sedimentos e se liga aos fragmentos de ouro, formando uma amálgama. Essa amálgama é exposta ao calor de um maçarico, que evapora o mercúrio e deixa apenas o ouro. Esse procedimento acontece porque o ponto de ebulição do mercúrio, que é de 357 graus Celsius, é muito menor que o do ouro, cujo valor é de o valor é de 2.966. Vamos lá, considere o calor específico do mercúrio 0,03 calorias por grama grau Celsius, calor latente de vaporização do mercúrio 70 calorias por grama. Então, observe, ó, eu quero a quantidade de calor que deve ser fornecida para evaporar 750 gramas do mercúrio. Só que aqui, ó, você tem que observar o seguinte. O mercúrio inicialmente está a 30 graus Celsius. Para ele evaporar, primeiro ele vai ter que ser levado a 357 graus Celsius. Para aí depois ele evaporar. Então a quantidade de calor aqui vai ser uma quantidade de calor total, na realidade, que a gente quer achar aqui, é uma quantidade de calor total. Essa quantidade de calor total vai ser quem? Ela vai ser a quantidade de calor sensível necessária para você aquecer o mercúrio até a temperatura que ele muda de estado, mais a quantidade de calor latente necessária para que o mercúrio mude de estado físico. Então, vamos ter que calcular essas duas quantidades de calor. Quais são os dados que a gente tem? Temos a massa do mercúrio que vai sofrer isso, que é 750 gramas. Temos a temperatura inicial do mercúrio, que é 30 graus Celsius. Temperatura final do mercúrio, que vai ser 357 graus Celsius. Temos o calor específico sensível, está aqui. Temos o calor latente.
Vamos começar calculando o calor sensível. Quantidade de calor sensível vai ser a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Essa quantidade de calor sensível vai ser igual a massa, que é 750, calor específico sensível, que é 0,03, a variação de temperatura vai ser 327, né? 327. 327. Então, vamos ter aqui que fazer essa continha, né? 750 vezes, vou dinamizar aqui que eu não sou bobo, 750 vezes 0,03 vezes 327. Isso vai dar 7.357. Então, minha quantidade de calor sensível aqui vai ser 7.357,5 calorias. E a quantidade de calor latente? A quantidade de calor latente vai ser a massa, que é 750 gramas, vezes o calor específico latente, que é 70. Essa quantidade de calor latente vai ser igual a... Eu já automaticamente já daria para a gente fazer uma previsão da resposta, né, gente? A única resposta ali que tem um 0,5 ali, né? Ou é a letra A ou é a letra B. A gente sabe que não pode ser a letra B. Não pode ser a letra A, perdão. Que a gente ainda não calculou a resposta da letra B. 750 vezes 70, isso vai dar 52.500 calorias. 52.500 calorias. Logo, a quantidade de calor total, que é o que a gente quer achar, essa quantidade total vai ser 52.500 mais 7.357,5. Isso vai dar 59.857,5 calorias. Nossa resposta aqui, letra B de bola. Dúvidas? Algo a perguntar? Algo a perguntar, gente? Tudo certo? Tudo tranquilo. Então vamos seguir o baile. Segue o baile. 14. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, um desabafo. Vai ficar gravado isso aqui, mas eu fico olhando assim, meu Deus do céu. A gente que tem aluno assim, que trabalha com Enem, a gente às vezes precisa ter um determinado bom senso, porque o que tem colega, professor, e eu tô falando de professor aqui mesmo, gente, fica numa ansiedade, velho, para mostrar gabarito, para mostrar que falou de determinados temas. Calma, pô, espera o segundo dia de prova. Esse tipo de comentário, isso gera em vocês, estudantes, uma ansiedade, um estresse, uma série de sentimentos, de sensações que podem atrapalhar vocês no segundo dia. Eu tenho professores de redação que eu conheço, por exemplo, que são excelentes, maravilhosos professores, e que ficaram quietinhos. Não falaram nada sobre o tema da redação, não falaram nada sobre como seria uma boa proposta de redação, o que seria tangencial o tema e tal. E eu achei isso muito massa. Por quê? Porque a gente tem que ter responsabilidade com vocês. Quando você pega e cria esse tipo de conteúdo, né? Você acaba, na minha opinião, você acaba gerando uma ansiedade totalmente desnecessária. A partir do segundo dia de prova, ok, vamos discutir, vamos falar, vamos dizer as questões e tal. Mas antes desse segundo dia de prova, eu acho isso uma coisa muito perigosa. Pode gerar uma série de gatilhos em quem está fazendo, né? Então, eu, particularmente, se minha prova fosse no primeiro dia, eu ficaria quietinho, só iria comentar a prova bem depois. No caso, depois do segundo dia. Simples assim. Vamos lá, questão 14.
Desabafo feito. Agora a gente volta para aqui, para a nossa realidade. Questão 14. O sistema de controle de temperatura da água de um aquário está regulado para, quando necessário, elevá-lo em 2 graus Celsius. Isso aqui, gente, é uma coisa que muita gente viaja, velho. Muita gente viaja. Se ele está dizendo que vai elevar em 2 graus Celsius, isso aqui que ele está te fornecendo já é a variação de temperatura. É o quanto que pode variar essa temperatura. Nesse caso, vai ser uma variação positiva, porque ele está elevando, ele não está diminuindo, tá? Ele está elevando a temperatura, por isso vai ser positiva. Com um aquecedor de 42 watts. Você já tem ali uma variação de temperatura, você já tem uma potência, né? Vamos anotar essas coisas. Tem uma variação de temperatura, que é de 2 graus Celsius. Você tem uma potência térmica, que é 42 watts. E aí ele está falando o seguinte. Ele está falando o seguinte aqui. Nesse aquário há 36 litros de água. Gente, automaticamente, quando o fluido é água, eu já ensinei esse macete para vocês. Se você tem o volume, você tem a massa da água. São 36 litros, são 36 quilos. A massa de água aqui, ó, MH2O, é igual a 36 quilos. Massa. Cuja densidade, parará, ok, dá o calor específico sensível da água aqui. Calor específico sensível da água. Parecendo HB20 isso aí. Vou fazer um H2O direitinho aqui. H2O, pronto. Isso é 4,2 vezes 10 a terceira joule por quilograma grau Celsius. Considere que todo o calor gerado pelo aquecedor é transferido para a água, desprezando as perdas de calor. O intervalo de tempo que esse aquecedor deve permanecer ligado para aquecer em 2 graus Celsius, eu quero intervalo de tempo, gente. Isso é uma questão muito cara de Enem também, tá? Bom, vamos lá. Eu sei que a potência térmica vai ser a quantidade de calor dividido por esse intervalo de tempo. Eu tenho a potência térmica. Para achar o intervalo de tempo, eu vou precisar da quantidade de calor. Só que o calor vai ser sensível. Envolve variação de temperatura. O calor sensível vai ser massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, o calor sensível vai ser igual a massa, que é 36. O calor específico, 4,2, isso é 4.200. Vezes a variação de temperatura, que é 2. Esse calor sensível vai ser igual a... eu vou deixar assim. Vai ficar 72 vezes 4.200. Vou deixar assim. Por que eu vou deixar assim? Porque eu observei aqui, ó. Como a potência ela é 42 watts, isso vai ser igual a quantidade de calor, que vai ser 72 vezes 4.200 dividido por ΔT. O que é que eu observei? Que esse 42 daqui, ó, vai poder simplificar com esse 42 daqui. Tá vendo que o homem é ninja? Estão vendo que o homem é ninja? Então, simplificando isso, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 100, né? Eu passo o ΔT para cá multiplicando, eu chego à conclusão de que esse ΔT vai ser igual a 72 vezes 100, isso vai dar 7.200 segundos, só que minha resposta está em minutos. Para transformar para minutos, eu vou dividir por 60, né? Vou dividir isso aqui, poxa. Dividirei por 60. Então, 72, 7.200 dividido por 60. Isso vai ficar quanto? Eu acho que isso vai ficar
120. Vou fazer a conta aqui. Eu acho que isso vai ficar 120. Vou ver aqui se está 7.200 por 60, 120. Então vai dar 120 minutos. É a nossa resposta. Letra E. Mais uma questãozinha aí para a nossa conta. Segue o baile? Segue o fluxo? Ou vocês querem algum tipo de explicação aí sobre essa questão que acabamos de resolver? Pode tocar o barco? Tranquilo, pode ir. Tranquilo? Então vamos lá. 15. O diagrama fora de escala a seguir mostra os resultados de um experimento no qual uma porção de água com 300 gramas, foi aquecida por uma fonte de calor. Então, a massa aqui de água, 300 gramas, fonte de calor. Tem um gráfico aqui, né? Desprezando-se quaisquer perdas de calor para o ambiente, considerando que a potência média da fonte de calor foi mantida durante todo o experimento, podemos afirmar que a informação do tempo que falta no diagrama é... Então, temos aqui o calor específico da água, calor latente da vaporização. Ok. Quero saber quanto é esse instante de tempo aqui. Esse é o X da nossa questão. Bom, primeiro, eu tenho que descobrir quanto é essa potência térmica. Essa questão é uma questão que vai envolver algumas passagenzinhas aqui. Primeiro, eu tenho que descobrir quanto é essa potência térmica. Mas para achar essa potência térmica, vou precisar de um intervalo de tempo. Eu tenho aqui. Eu tenho esse intervalo de tempo aqui, de 5 minutos. E vou precisar de uma quantidade de calor. E eu posso achar essa quantidade de calor. É só observar essa variação de temperatura. Então, ΔT. Então, aqui eu vou ter uma quantidade de calor sensível, que vai ser a massa, vezes o calor específico sensível, vezes a variação de temperatura. Quantidade de calor sensível vai ser igual a massa, que é 300 gramas. Calor específico sensível é 1. Variação de temperatura, né? De 40 para 100, 60. Então, essa quantidade de calor sensível vai ser igual a 18.000 calorias. Eu já posso achar aqui a potência. A potência vai ser a quantidade de calor, a potência térmica, né, dividido pelo intervalo de tempo. Então, essa potência vai ser 18.000 dividido por 5. Lembram do macete? Multiplica por 2 em cima, multiplica por 2 embaixo. Vai ficar 36.000 dividido por 10. Isso vai dar 3.600 calorias por minuto. Ok, mas por que eu achei essa potência? Bom, eu quero achar esse instante de tempo. Ah, que susto. Pensei que estava dando curto aqui também no ventilador. Foi não, foi um barulho lá fora. Vamos lá. Por que que eu calculei essa potência? Porque ele diz aqui, ele afirma aqui, que essa potência ela é mantida durante todo o experimento. Ó, a potência média da fonte é mantida durante todo o experimento. Ou seja, a potência durante o aquecimento, durante essa variação de temperatura, é a mesma potência aqui quando ele está mudando de estado físico. Porque veja que a temperatura mantém constante. Nesse trecho aqui é que vai estar rolando a mudança de estado físico. Então, eu precisava dessa potência.
Agora eu preciso do calor latente. Quantidade de calor latente vai ser a massa vezes o calor latente específico da mudança de estado. Isso vai ser a massa, que é 300, vezes o L aqui, que é 540. Então, essa quantidade de calor latente vai ser igual a 540 vezes 300. Vai dar 162 mil. Então, 162 mil calorias. Pronto. Agora eu vou achar o intervalo de tempo associado a essas 162 mil. Sei que a potência vai ser a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. Opa. Intervalo de tempo. Então, essa potência, que é 3.600, é igual ao calor, que é 162 mil, dividido pelo intervalo de tempo. Vamos cortar esses zeros aqui, ó, de zeros. Então, meu intervalo de tempo vai ser igual a 1.620 dividido por 36. 1.620, isso dividido por 36, isso vai dar 45. Isso vai dar 45 minutos. Aí vai ter gente que vai marcar errado. Vai ter gente que vai marcar errado. Marcaria o 45, mas não é 45. Por que não é 45, professor? Porque eu não quero intervalo de tempo, eu quero um instante. Então, eu tenho que ter de 5 para esse instante, que é x, eu tenho que ter 45 minutos. Ou seja, x menos 5 tem que ser igual a 45. Logo, meu x vai ser 45 mais 5. Vai dar 50 minutos. Dá 50 minutos. Então, questão explorando essa parte de potência térmica. Isso é algo que o Enem gosta bastante em calorimetria. Questão correta, a alternativa correta é letra E. 16. Uma viola com cordas de aço foi perfeitamente afinada pelo violeiro em uma noite fria. Na tarde do dia seguinte, com uma temperatura mais elevada em relação à noite, o violeiro percebeu que todas as cordas de sua viola estavam desafinadas em tons de frequências mais altas. Aumentou a frequência. A constatação do violeiro decorre do fato de que, em temperaturas mais elevadas, as cordas da viola ficam mais tensionadas. Considerando que o restante dos componentes da viola é feito de uma madeira uniforme, que não há empenamento de nenhuma de suas partes e que a umidade manteve-se constante, verificou-se que, letra A, as cordas da viola, ao serem aquecidas, tendem a diminuir de tamanho? Não, né, gente? É o contrário, né? Elas tendem a aumentar de tamanho. Esse aumento de tamanho é justamente decorrência da dilatação térmica. B. As cordas da viola dilataram, já a madeira não, pois é um isolante térmico. Tem nada a ver isso aí, né? As cordas dilataram e as da madeira não. Porém, a madeira ela deve ter um coeficiente de dilatação inferior ao coeficiente de dilatação das cordas, né? Então, por isso que isso está falso. C. A madeira dos componentes da viola, ao ser aquecida, diminui de tamanho. Nem não. D. O coeficiente de dilatação térmica superficial do aço é maior que o da madeira. Não se trata de uma dilatação superficial, né? Corda, dilatação linear. É o que a gente vai levar em consideração aqui. O coeficiente de dilatação linear da madeira é maior que o do aço? Não, ele é menor. Então, a alternativa que a gente vai marcar correta aqui. Bom, essa alternativa é a correta, a letra D. Porém, ele trouxe um coeficiente de dilatação térmica superficial do aço é maior do que o da madeira. É maior porque o linear também é maior.
e o volumétrico também é maior, certo? O metal vai ter um coeficiente de dilatação maior do que o da madeira, tanto linear quanto superficial quanto volumétrico, né? Mas como a gente está trabalhando com na corda a gente vai desprezar todas as outras dimensões e considerar somente a dilatação linear. Mas nesse caso aí, a questão quis trazer essa verificação, e essa é uma constatação que vai ser verdadeira, porque tanto o coeficiente linear, quanto superficial, quanto volumétrico, eles vão ser iguais nesse metal, certo? Então, a alternativa correta aí, letra D. 17. Um técnico de laboratório realizou um teste com uma amostra de petróleo de coeficiente de dilatação volumétrica 9 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Enchendo totalmente o recipiente de vidro de coeficiente de dilatação 9 vezes 10 a menos 6 com a substância e elevou a temperatura do sistema até um valor T. Nessas condições. Então, o que é que foi que ele fez? Pegou a amostra de petróleo e colocou totalmente, encheu totalmente um vidro. Quem tem maior coeficiente de dilatação? Ó, o gama do petróleo. Gama do petróleo. Ele vai ser maior do que o gama do vidro. Tá, lição, o gama do vidro vai ser o alfa vezes 3, né? Isso aqui é o alfa, tá, gente? Que é o coeficiente de dilatação linear do vidro. O gama do vidro vai ser 3 vezes isso aqui, ó. Mas ainda assim é menor do que o coeficiente de dilatação do petróleo. Por quê? Por cada potência aqui, ó. A ordem de grandeza é maior. O do petróleo tem uma ordem de grandeza maior do que o do recipiente de vidro. Então, elevou os dois juntos a uma mesma temperatura T. O vidro sofrerá uma dilatação maior que o do petróleo? Não. Ao contrário, o petróleo pode dilatar mais do que o vidro. B. A amostra poderá transbordar, pois a dilatação do petróleo será maior que a do vidro. É essa aqui, mas vamos lá ver a C. A dilatação real do petróleo será igual à diferença entre a dilatação aparente da amostra e a dilatação volumétrica do recipiente. Igual à diferença não, igual à soma dessas dilatações. Então, isso aqui está falso. Você teria que trocar aqui, ó, essa palavra diferença por soma para essa afirmativa ficar verdadeira. Soma. D. A amostra não irá transbordar, pois os coeficientes de dilatação volumétrica do petróleo e do vidro são iguais. Isso é falso também, né? A correta é a letra B, como a gente já tinha visto. Olha lá. A figura a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em máquina térmica. Vamos lá, ó. Nele estão indicados os valores da temperatura T1 e da quantidade de calor Q1, relativos à fonte quente, e do trabalho T realizado por essa máquina. Além disso, tem-se que T2 e Q2 correspondem respectivamente à temperatura e à quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Seu rendimento corresponde a 75% do rendimento da máquina de Carnot. Em regime de funcionamento entre as temperaturas T1 e T2. Nessas condições, a temperatura T2 da fonte fria é em Kelvin. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, vamos calcular o rendimento dessa máquina, né? O rendimento dessa máquina, ela é igual a o trabalho realizado dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Tá? Assim que a gente calcula o rendimento de uma máquina térmica. Então, o trabalho é 1.200. A quantidade de calor da fonte quente é 4.000. Vamos cortando aqui os zeros.
Isso aqui vai dar 0,3. Ou, se eu quiser em termos percentuais, rendimento aqui em termos percentuais, isso é 30%. Só que isso aqui, em relação à máquina de Carnot, eu posso dizer que esse rendimento ele é 0,75, né? 75% do rendimento de Carnot, na máquina de Carnot. Ou seja, esse 30%, né, esse 0,3, ele é igual a 0,75 vezes 1 menos a temperatura da fonte fria, que é o que ele chamou de T2 ali, né? Temperatura da fonte fria, sobre a temperatura da fonte quente. Isso aqui, pessoal, para quem não sabe, ó, essa fórmula é como você calcula o rendimento de uma máquina de Carnot. É 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Só que essas temperaturas têm que estar na escala absoluta. Então, por exemplo, esse T1 aqui, ó, ele vai ser, na realidade, esse T1 aqui vai ser 127 mais 273. Ou seja, T1 vai ser igual a 400 graus, 400 Kelvin. Então, vamos lá, ó. Vamos substituir tudo aqui para resolver a questão. Então, vamos ter aqui 0,3, né? 30%. 0,30 é a mesma coisa. Dá até para, se a gente quiser, deixar na forma de fração. 30 sobre 100 é igual a 75 sobre 100 vezes, então a multiplicação aqui eu posso cortar esse 100, vezes 1 menos a temperatura da fonte fria, que é o que a gente quer saber, sobre a temperatura da fonte quente, que é 400. Dá para a gente simplificar mais aqui, eu vou simplificar por 3. Aqui em cima aqui vai ficar 10, aqui vai ficar 25. E aqui a gente distribui o produto para resolver a questão. Então, 10 é igual a 25 menos 25 TF sobre 400. Dá para simplificar esse 25 aqui com esse 400. Isso vai ficar 400 dividido por 25. Isso vai ficar 1 sobre 16. Embaixo, aqui em cima fica 1, embaixo fica 16. Então, nosso TF sobre 16 é igual a 25 menos 10. Ou seja, nosso TF vai ser igual a 15 vezes 16. 15 vezes 16. Isso vai dar 240. O nosso TF vai ser igual a 240 Kelvin. Bom, dava já para você dar uma delineada aqui, né? Como é a temperatura da fonte fria, ela tem que ser menor do que 400. Então, já dava para você ter visto aqui que, se você não soubesse fazer essa conta, já dava para você ver, você podia eliminar aquelas dicas que eu dou, né, gente? Podia eliminar aqui letra C, letra D, né? Você ficaria entre A e B aqui, para você escolher. Muito mais fácil de você escolher entre duas alternativas do que você escolher entre três, né? Então, fica aí a dica. XIX. Analise a expansão gasosa no gráfico. Eu quero o trabalho realizado nessa expansão. Olha lá, ó. Primeiro vamos analisar essa expansão, ó. É uma expansão que ocorre a uma pressão constante. Então, a gente pode dizer que essa expansão é uma expansão
expansão isobárica. Como a expansão, o fato de ser expansão, né? O fato de ser uma expansão significa dizer que a variação do volume ela é positiva, o volume está aumentando. Se o volume está aumentando, nesse caso, o trabalho realizado também vai ser positivo. E esse trabalho realizado positivo a gente vai chamar de trabalho motor. Trabalho motor. Trabalho motor. Eu quero determinar aqui esse trabalho, expansão isobárica, bastava lembrar que na expansão isobárica o trabalho vai ser a pressão vezes a variação do volume. Aí a pressão aqui é 4 vezes 10 à quinta, ó. Tá vendo ali o 10 à quinta? Então, o trabalho vai ser igual a 4 vezes 10 à quinta, vezes a variação de volume de 1 para 5, de 1 para 6, perdão. Aqui está a variação de volume, ó. Variação de volume. Isso vai dar 5. Veja que é vezes 10, ó, a menos 3. Vezes 10 a menos 3. Analisar, gente, olhar o que os eixos do gráfico estão declarando é muito importante. Então, esse trabalho ele vai ser igual a... Esse trabalho vai ser igual a 20 vezes 10 ao quadrado, em notação científica, isso vai dar 2.000. 2.000 joules. Não precisa de notação, não. Letra E. Letra E. Tá aí a questãozinha resolvida para vocês. Questãozinha de trabalho termodinâmico ultraposta aí. Nessa revisão nossa aqui. Questão 20. A última, tá, gente? A derradeira. Temos 20 questões hoje. Que massa. Sobre processos termodinâmicos de gases perfeitos, analisa as proposições. 1. Em um ciclo termodinâmico, a variação da energia interna é nula. Isso é verdade, viu? Não vá para a sua prova sem saber disso. Por que é nula? Porque a temperatura inicial é igual à temperatura final. Como a temperatura inicial é igual à temperatura final, no ciclo, a variação da energia interna é nula. Isso aqui é verdadeiro. A 1 é verdadeira. Você já pode descartar a letra E aqui, ó. A letra E já está descartada. Vamos lá. Em um processo adiabático, não há transferência de calor entre o meio e o sistema. Verdade. Adiabático, não há troca de calor entre o meio interno e o meio externo. Então, toda vez que houver uma transformação, um processo adiabático, o que vai estar rolando é isso. As trocas de calor não vão estar acontecendo. Na prática, isso acontece, tá, lição? Não. Na prática, isso não acontece. Certo? Só que a gente supõe, a gente aproxima as situações adiabáticas num contexto cotidiano, são processos que ocorrem muito rapidamente. Pegue a visão disso, viu? São processos que ocorrem muito rapidamente. É tão rápido que não dá tempo de trocar calor. Por isso que é adiabático. Certo? 3. Em um processo isocórico de volume constante. Ó, isocórico. Volume constante. A pressão permanece constante? Não. Permanece constante é o volume, por isso que é isocórico. Então, essa 3 está falsa. Então, a gente já pode excluir aqui a letra A e podemos excluir também a letra C. 4. Em uma expansão livre, o calor é igual ao trabalho. Em expansão livre, o calor é igual ao trabalho. Certo? Isso é verdade? Calor realizado, quer dizer, o calor trocado é igual ao trabalho realizado. Sim? Não? E aí? Isso é verdade? Isso é verdade. Em expansão livre, o calor é igual ao trabalho. E na 5, em um processo isotérmico, a pressão é diretamente proporcional ao volume. Isso está falso. A pressão no processo isotérmico vai ser
inversamente proporcional ao volume. Então, não vai ser diretamente, vai ser inversamente. Trocaria essa palavra aqui por inversamente. Aí essa proposição ficaria correta. Certo? Então, a alternativa correta não pode ser a letra B, só pode ser a letra D de... Deus abençoe vocês, tenham uma excelente semana e até sexta, onde a gente vai fazer nossa previsão. Um abraço para todos.